amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho o porquê que eu saí da casa da minha mãe e como eu achei meu apartamento. Eu sempre quis ter a minha casa, ter as minhas coisas. Eu sempre falava, ter a minha casa, ter minhas coisas, cuidar dos meus filhos sozinha sem ter a minha mãe por perto, que eu sempre morei com ela. Mas eu tinha medo, de verdade, eu tinha medo de não dar conta, eu tinha medo de não conseguir, eu tinha medo de falhar, de não conseguir pagar as minhas contas, né? E eu sempre fui empurrando com a barriga, sempre fui adiando, porque pra mim era mais confortável, né? Ter alguém pra me ajudar com a casa, ter alguém pra me ajudar com os meus filhos, né? Tinha aquele medo, o medo vinha mais alto na minha cabeça, assim. Então, eu sempre fui muito crente em Deus, assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, que tem o ciclo de cada um, que cada pessoa tem o tempo, que às vezes o meu tempo de amadurecer não é o teu tempo. Então eu falo muito isso, que a gente tem que valorizar cada etapa que a gente tem, né? Não pular ciclos. A vida da gente é que nem uma casinha, né? O base, o alicerce é teu trabalho, teus estudos, né? As paredes é teu relacionamento, teu casamento. E o telhado é os seus filhos, né? Eu fiz a minha casa toda invertida, né? Eu fiz os meus filhos, tive um relacionamento. E daí agora eu tenho o meu trabalho e os meus estudos, né? Então, porque eu sempre fui empurrando com a barriga também. Então, quando deu a pandemia, né? Quando a gente sofreu, o mundo inteiro sofreu com isso, né? Me veio muito forte, assim, de estar em casa com os meus filhos. Minha mãe tava casada, porque minha mãe casava e saía da casa dela, né? Daí ela saía, ela alugava apartamento e eu ficava na casa dela. E porque ela não queria, porque ela sempre falou que a casa era dos meus filhos, ela não queria deixar os meus filhos passar trabalho, então ela sempre optava em sair da casa, né? Aí, na pandemia, isso me veio muito, muito, muito forte mesmo, assim. De eu ter as minhas coisas, de eu ter a minha casa, de poder cuidar mais dos meus filhos. Porque esses 2 anos que a gente sofreu de pandemia foi muito difícil mesmo, assim. Mudar, tipo, as crianças estar todo o tempo em casa, a gente ter que ajudar eles na escola, ser professora, ensinar, estar ali convivendo, o medo de perder, né, de ter que estar cuidando, assim, porque eu cuidava muito desse negócio de álcool em gel, de usar uma máscara no trabalho, porque eu nunca deixei de trabalhar, eu sempre trabalhei, né, a empresa que eu trabalhei, ela trabalhou o ano inteiro de 2020, só que em horário reduzido, ela só parou mesmo ali dia 13 de março, 15 ali, que foi até o dia 9 de abril, que foi proibido mesmo, que não era pra ninguém trabalhar. Então a empresa que eu trabalhava, ela só parou nessa época. E depois ela sempre trabalhou em horário reduzido, lógico, né, até o final do ano. Mas era assim, a gente tinha que cuidar muito com o negócio do Covid. Os meus filhos estavam em casa, eu tinha medo de me contaminar, porque isso saía muito a conversa, né, que até o sapato sujo, a sola embaixo, podia contaminar, né, então eu chegava em casa, botava a roupa dentro da máquina, entrava por trás, botava a roupa dentro da máquina, entrava, tomava banho, higienizava, o mercado higienizava, passava álcool nas coisas, que boa, né, então, e mesmo assim, cuidando, sempre tinha aquele medo de perder, né. Aí em novembro de 2020, eu decidi que eu ia alugar uma casa, aí comecei a procurar. Eu fiz um propósito com Deus, né? Eu acredito que tudo que a gente quer na vida, assim, a gente tem que orar e pedir, e às vezes a gente tem que falar, né, pra Deus as coisas que a gente quer que aconteça, pra Ele se cumprir a vontade dele na nossa vida, né? E eu fiz um propósito com Ele, que eu queria uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, que tivesse garagem pra um carro, que era pátio, né, se fosse da vontade dele, que fosse perto do meu trabalho, que fosse perto da escola dos meus filhos e com um determinado valor de aluguel. Eu propus pra ele esse determinado valor de aluguel. Aí, comecei a procurar, né, onde eram as coisas. E não achava em lugar nenhum, nem imobiliário, nem em lugar. Aí, fui lá e aluguei uma casa, bem pequenininha. Fui e olhei porque a imobiliária era só 2 quartos, né, sala e cozinha juntos, bem pequenininha, boa de limpar, tudo certo, assim. Mas quando eu entrei pra olhar, ela era assim, era uma rua grande, daí tinha entre 2 casas, tinha uma estradinha bem estreitinha, assim, e lá no final, assim, era só aquelas casas, né, e daí no final, assim, eram essas 2 casas, uma alugada e a que eu ia alugar,
E daí tinha um rio e um matão, assim, muito grande. E eu ia sair da casa da minha mãe, que tinha confiança dos meus vizinhos ali desde que os meus filhos nasceu. As crianças brincavam todo mundo junto na rua. Tem uns pais que trabalham de noite pra ficar com os filhos de dia. Tem uns que trabalham e vão e vice-versa. Tem uma vizinha que tem ateliê em casa. Então, desde que os meus filhos nasceu, estão ali. Então era aquela confiança. Daí eu falei pro meu marido, eu vou sair da casa da minha mãe pra trazer os meus filhos pra cá, que eu vou trabalhar o dia inteiro, que esse mato, essa pandemia não ficou legal. Mas ele disse, volta e meia eu venho aqui durante o dia, olhar como é que tá as crianças, tá? E o pátio era fechado, né? Aí, fui na imobiliária, fechei tudo, eles iam pedir a luz. Aí eu falei pro meu marido no final de semana, vamos dar uma olhadinha lá pra ver como é que é. A gente chegou lá, ficou, tipo, muito assustada, assim, com a quantidade de gente que tinha ali naquele mato, bebendo e fazendo churrasco, porque tem um rio logo, assim. Falei pro meu marido, pode cancelar, porque eu não vou ficar com essa casa, não vou me sentir bem, não vou conseguir trabalhar com os meus filhos aqui o dia inteiro. Dele, não, vamos achar outra coisa, então. Aí, eu vim no bairro que eu moro agora, num final de semana, num sábado, dar umas voltas. O carro estragou uma rua acima da que eu moro. Aí meu marido disse, vai caminhando, vai dando umas voltas enquanto eu ajeito o negócio no carro aqui, tu vai procurando. Aí eu fui, eu dei pelas ruas, não achei, vim, desci na rua, daí onde eu moro aqui. A senhora tava mexendo nas flores, assim, ela tem umas folhagens muito bonitas, assim, né? Ela é muito caprichosa com o pátio, assim, com as folhagens, né? Eu disse, senhora, meu nome é Etiele, eu gostaria de saber se a senhora não sabe de nenhuma casa aqui pra alugar. Eu tô procurando uma casa, eu tenho 2 filhos. E daí ela, eu tenho um apartamento, fez assim com o dedo, né? Para alugar. Aí eu disse, apartamento não tem interesse, né? Eu tenho um cachorrinho dela, A dela mostrou que no pátio dela já tem um cachorro, né? Ela não daria pra colocar. Eu disse, pois é, eu disse, mas obrigada. Ela disse, se eu souber de alguma coisa, né, eu informo. Deu, tá. Aí fui trabalhar na segunda-feira, falei pra minhas colegas. Aí minhas colegas, não, Michelle, tu tem que ir lá sim, a dona lá é maravilhosa, é uma senhora muito querida, tu vai gostar, o bairro é bom, é perto do trabalho, perto da escola das crianças, vai que tu vai gostar. Aí eu vim aqui numa quinta-feira. Eu vim, passei aqui de novo, pensei, né, a semana toda e vim aqui. Aí eu bati ali, daí eu disse pra ela, oi senhora, eu vim aqui esses dias, lembra? Eu vim ver o apartamento, então. Daí ela disse, que tu falou que tu tinha cachorrinho. Daí eu disse, que eu tenho cachorrinho, mas dentro de casa. Ele é de dentro de casa. Daí ela, eu também tenho, tinha uma poodle, mas ela acabou morrendo. Daí ela disse, entra lá pela frente. Daí eu pensei, pela frente, se ela fez sinal pra cá, né, pela porta. E eu fui subindo a escada, ela disse, esse aqui é o apartamento, a tua entrada vai ser por ali se a gente fechar negócio. É o único aqui, né, então são 2 apartamentos, a minha entrada é única, a dela é única também. Só tem entre os apartamentos um corredor, que era daquela porta que ela tinha me mostrado. E fica bem, né, fechadinho. Ela tem acesso ao corredor. Eu tenho só uma janela que abre pro corredor, mas se eu quiser eu posso entrar pela porta, mas não. Eu entro pela porta da frente. Aí fui olhando, ela foi mostrando, eram 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, banheiro. Daí tinha 2 sacadas, tem 2 sacadas, né, uma que eu estendo roupa. Aí tem uma área bem grande, assim, fechada, que era a sala de televisão dela. E daí ela eu coloquei meu escritório ali, coloquei uma máquina de lavar também. Então eu fiz ali do lado, né, o canto da bagunça, né, que tem ali. Onde eu guardo as bicicletas também, porque eu subo com as bicicletas. Porque a garagem é mais pra baixo, assim, então eu teria que ir lá, guardar a bicicleta e vir aqui, então eu prefiro subir e guardar. Aí a gente conversou, falei pra ela qual era a minha proposta, daí ela disse que ela ia cortar com os filhos dela, e ela ia pensar, e daí a gente ia conversar. Aí eu falei pra ela que na terça-feira eu entrava em contato com ela, então. E eu entrava em contato com ela e ela me dava uma resposta. Aí sábado, isso era uma quinta. Sábado, eu cocei o dedo assim, né? Nossa, eu tava, tipo, muito empolgada pra mandar uma mensagem. Pensei, não, eu falei pra ela que eu ia entrar em contato com ela na terça, então vai ser na terça-feira. Aí, terça-feira eu mandei mensagem pra ela, né? Mas eu tava ansiosa, assim, né? Ainda não tinha comentado com ninguém, né? Até então minha mãe também não sabia que eu ia sair de casa. Ela tava casada, ela nem tava na casa dela. E daí, eu falei com ela, eu não conseguia falar com ela, porque ela escutava os meus áudios, mas eu não escutava os dela. E o meu marido acabou ligando pra ela.
E dela disse pro meu marido assim, a gente vai fechar nesse valor e tananã. Deu, ai, tipo, fiquei muito feliz porque foi exatamente o propósito que eu fiz com Deus, as palavras que eu falei, né, com Deus que tinha que acontecer, como deveria acontecer. Assim como quando Abraão pediu pra Eliezer escolher uma esposa pra Isaac, quando Eliezer tava chegando na cidade lá, ele falou, né, que a menina que fosse a menina correta aos olhos de Deus teria que oferecer água pra ele e por um camelo dele. E Rebeca, quando chegou, acabou oferecendo água pra todos os cavalos e falou que depois levaria ele, os jumentinhos, né, depois levaria ele até a casa da família dela, né. E então às vezes a gente se pensa assim, por que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, né? E às vezes é só a forma que tu olha, assim, pra vida, assim, pras coisas, né? Eu tenho aprendido muito isso, assim, porque que cada coisa acontece como acontece, né, na vida da gente. E a gente não, lá na frente a gente vai entender o porquê de cada coisa. O meu tempo foi 33 anos, 32 anos morando com a minha mãe pra dar aquele start na minha cabeça e eu resolvi sair de casa e ter as minhas coisas e batalhar por mim, batalhar pelos meus filhos. Não é fácil, é muito difícil a vida de adulta, mas esses 2 anos têm sido maravilhosos, porque eu tenho me conhecido como mãe, tenho conhecido os meus filhos, porque eu sempre tive a minha mãe me auxiliando, agora é só eu e eles, né, não tem a minha mãe. E é um amor, assim, que, né, parece brincadeira, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas podem julgar, mas eu sempre tive o apoio dela, nunca fui mãe sozinha, né, sempre a minha mãe foi mãe junto, e agora eu sou mãe sozinha, sou mãe dos meus filhos, e até eu tô orgulhosa de mim, assim, às vezes eu acho que eu não tô sendo boa o suficiente, mas eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. Os meus filhos têm mudado muito também, a alimentação, né, era bem complicado, né, a alimentação do João Pedro principalmente. Ele agora aprendeu a comer vários tipos de alimento, antes ele não gostava de comer quase nada, então ele tá variando a alimentação dele, novos amigos, a Maria Luísa também. Aí, voltando lá. Aí eu vim aqui, daí na terça-feira, ela deu a chave do apartamento, daí o meu marido veio na quinta com o pessoal da internet pra instalar. Ela falou pra ele que ela iria contratar alguém pra limpar a casa, ele disse que não, que eu gostava de limpar, que do meu jeito, né? E daí eu acabei limpando a casa no sábado, daí de manhã eu fui limpando, sábado de noite a minha mudança foi chegando, sábado de tarde minha mudança chegou, de noite terminou tudo, deitei na cama, uma bagunça, um caos, assim, que não sabia onde que tava nada. Comecei a chorar, muito, porque eu não me sentia em casa, eu não tava com medo, era a primeira noite, era uma casa diferente, uma vizinhança diferente. Eu fiquei com medo, daí o João Pedro super amou, e o João Pedro não era contra a mudança, né? Ele gostava de morar lá, por causa dos vizinhos, né? Eles já estudavam na escola que eles estudam, mas tinha os meninos da vila lá, e tudo lá era bom, né? E ele conhecia todo mundo, e aqui era um lugar diferente, e aqui ele super amou, desde que a gente se mudou. A Maria Luísa, que tava muito empolgada com a mudança, chorou muito. Primeiro meio ano ela chorava, ela não gostava de ficar aqui, ela chorava bastante. E minha mãe vinha aqui muitas vezes de tarde, passar a tarde com eles, porque minha mãe trabalha de noite, né? E então ela vinha, passava a tarde com eles, me ajudava bastante. A gente trabalhava em horário reduzido também. E daí logo, isso foi em dezembro. Aí em maio de 2020, isso foi 2020, daí 2021 em maio, eu acabei sendo demitida do meu trabalho, então eu fiquei todo aquele meio ano em casa com eles, então eu consegui fazer a adaptação bem da Maria Luísa, né? E daí eles não era obrigada a ir na escola ainda, então eles faziam os temas em casa, eu ajudava, então eu tava em casa com eles. Aí comecei a trabalhar de novo, então vai fazer um ano mês que vem que eu trabalho na empresa que eu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar lá, gosto muito de morar na minha casa, no meu apartamento, ter as minhas coisas, né? E de arrumar, de limpar, não é meu, né? É alugado, mas eu cuido tanto assim de cada cantinho, assim, porque eu acredito que se eu cuidar desse aqui, Deus vai me dar uma coisa tão maravilhosa também, né? A gente tem que acreditar que nem todos os dias são cinzas, né? Tem dias que são maravilhosos.
A gente não pode desistir de sonhar, de acreditar que a gente é possível. Se tu acha que tu não é possível, aí que tu é possível, que tu é incrível sim, que tu se conhece, acaba vendo o tamanho do teu potencial. Ciclos novos, né? Uma vida nova se abre, assim, Agora eu sei que eu sou capaz. E eu penso, por que eu não saí antes? Porque eu tinha muito medo e agora eu não tenho. Então eu sei que eu posso ir além, né? Trabalho pra dar um futuro melhor pros meus filhos. Trabalho ainda como CLT, trabalho como afiliado. Um afiliado, tu pode vender qualquer tipo de produto, se afiliar a qualquer tipo de produto físico e digital, cursos, né, de aulas de inglês, aula de violão, aula de canto, tem curso de unha, de sobrancelha, tem curso de marketing, tem curso de informática, auxiliar administrativo. Bom, tu tem que pesquisar nas plataformas. Existe a Edusa, a Hotmart, a Bripe, a Monetize, tem a Amazon, tem várias plataformas, vários produtos físicos e digitais dentro. Tu é comissionada a cada venda que tu faz. Tu pode vender em site, tu pode vender no Instagram, tu pode fazer em anúncios no Google Ads, no Facebook Ads, no Instagram. Tu pode colocar o teu link de afiliado de um produto que tu divulga na bio do teu Instagram. Tu pode fazer uma campanha de anúncio, tu pode ter uma fanpage, tu pode ter várias coisas, né, pra divulgar os produtos que tu vende, que tu tem. Pra se afiliar a um produto é gratuito também. E tu é comissionado, tu ganha comissões de 40% a 70%, né? Eu trabalho na fábrica porque eu tenho bastante gastos, né? Eu tenho aluguel, luz, água, internet, tem alimentação, tem roupa, tem filhos, tem muita coisa, né? E através da afiliação e através do marketing digital eu descobri uma renda extra também que é maravilhosa. E eu amo morar aqui. Eu tenho pra falar pra vocês é que vocês não podem desistir de sonhar, de tentar, porque Deus escreve certo com linhas tortas no tempo dele. A gente quer apressar o tempo de Deus, a gente quer colocar pra Deus que a nossa vontade tem que ser feita na hora e às vezes não é, porque Deus, ele não demora, ele te prepara. Faz por ti, faz pela tua vontade, busca, né? Às vezes a gente olha assim, a grama do vizinho é melhor, mas a gente não sabe o quanto que o vizinho trabalhou, estudou pra ter as coisas, né? E a gente tem que mandar energias boas todos os dias, a gente tem que acordar de bom humor, porque imagina se tu acorda de mau humor, né? Então teu dia, tu vai atrair pro teu dia coisas ruins, porque tu já acordou daquele jeito. Então se tu acorda feliz, de bom humor, tu já atrai pro teu dia coisas maravilhosas, sensações maravilhosas, né? Tu acorda, tu deseja que teu dia seja maravilhoso, né? Às vezes a gente pensa assim, o meu trabalho é ruim, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, o melhor trabalho do mundo, né? Muitas vezes acontecem situações dentro do lugar que tu trabalha que tu fica pensando, cara, acontecem situações dentro do teu trabalho que tu pensa que é horrível, que não, mas não tem nada que seja pior que não possa piorar, e assim como não tem nada que seja melhor que não possa melhorar. Então a gente tem que agradecer a casa que a gente tem, o trabalho que a gente tem, a vida que a gente tem, buscar pela uma vida melhor, não puxar o tapete de ninguém, ser boa, sabe, ser uma pessoa boa, sabe, desejar coisas boas, não falar mal de ninguém, né? Esse negócio de fofoca é complicado, porque a fofoca é algo que sai aqui assim e chega ali desse tamanho já, toma uma proporção muito grande. Tem pessoas que são más, a gente sabe disso, mas a gente não pode dar bola pra isso. Deus tá cuidando de cada detalhe, Deus não dorme, né? Que nem a gente, tem essa expressão que muita gente fala, né? E assim como ele fez eu achar esse apartamento maravilhoso que eu moro, com as condições que eu podia pagar, não é fácil, eu sei, né? Mas Deus também vai cuidar do teu sonho, né? Do teu cantinho, se tu vai cuidar do teu trabalho, né? A gente tá buscando dias melhores, né? Então a gente tem que ser um ser humano melhor, desejar coisas boas, não desejar o mal pra ninguém, né? Porque é só assim que a gente consegue atrair coisas boas pra vida da gente, que nem eu falei antes. Deus cuida de cada detalhe, a gente acha que não, mas ele cuida sim, ele faz, ele mostra. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma conexão tão forte com Deus, porque tudo na vida que eu pedi pra ele me mostrou. Todas as vezes, e assim, ó, se eu pudesse contar minha vida pra vocês, eu ia contar, ia ser muitas horas, assim. Então, todas as vezes que eu queria saber algo, eu nunca fui atrás de nada, nada. Eu sempre pedi pra Deus me mostrar, e Deus me mostrou e se revela em cada atitude, em
em cada coisa que aconteceu sobre trabalho, principalmente, né? Ao longo do canal eu vou contando pra vocês as experiências que eu tive com Deus maravilhosas. Então vocês comentam aqui embaixo qual experiência com Deus que tu já teve. Fiz um vídeo pra mostrar pra vocês que não é impossível, né? Fiz um vídeo pra mostrar pra vocês que eu era uma pessoa que ganha um salário mínimo, com pensão, né? Que faz hora extra. Trabalho como afiliada agora, porque quando eu me mudei pra cá eu não trabalhava como afiliada, eu me mudei em dezembro e eu comecei a trabalhar como afiliada em março, só que foi que eu descobri o marketing digital. Então eu conseguia me manter de dezembro até março. Todo esse vídeo, deixa teu like, se inscreva no meu canal se tu não é inscrito. Te convido a olhar todos os vídeos que tem aqui que você vai gostar. Ao longo dos vídeos que eu farei ainda eu vou comentar mais testemunhos que eu já tive com Deus, né, experiências sobrenaturais com Ele. E não desista de sonhar, não desista de acreditar, de buscar um melhor, uma vida melhor. E toda vez que tu se sentir que tu não é capaz de fazer alguma coisa, acredita em ti, porque tu tem potencial. Tu é forte, tu é guerreira, tu é trabalhadora, né? Tu é incrível. Não deixa ninguém diminuir isso. E eu falo por mim, porque eu tenho 2 filhos, pago aluguel e eu consigo, então tu vai conseguir também.